Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com ou a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras planetárias, ou seja, informações de grande âmbito de países, do planeta, de raças, das leis universais, das estruturas do universo e tudo que mais pode ser importante e interessante para a nossa jornada espiritual. O meu nome é Karin Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje eu vou falar para você sobre ferramentas essenciais para a expansão de consciência. O que os registros akáshicos trazem como essencial, como primordial, para que você faça sim a sua expansão de consciência e ao expandir cada vez mais a sua consciência, você acesse um nível de consciência mais expandido, mais sagrado, mais divino, mais próximo da fonte. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo, que eu já conto tudinho para você já já. Vamos iniciar então essa leitura, como sempre, pela metáfora que é apresentada ou pela imagem simbólica que os registros trazem para ilustrar os conhecimentos que virão através dessa leitura de registros. E num primeiro momento, quando eu entro nesses registros, eu me vejo entrando através de uma porta, uma entrada, na verdade, de uma caverna, que ela é estreita e muito alta. Ela deve ter por volta de 6 metros de altura, mais ou menos. E quando eu entro, eu me vejo dentro de uma caverna que também ela é estreita, profunda e muito alta. Mais alta até do que essa porta que eu via antes. E conforme eu vou caminhando, eu percebo que na parte superior existe uma abertura que me permite ver o lado externo da caverna. Então eu vejo copadas de árvores e eu vejo também o céu a partir dali, tudo muito iluminado lá do lado de fora. E conforme eu vou para frente, eu me dou conta que à minha frente existe um abismo. E esse abismo, ele vai de lado a lado da caverna, ele então não há possibilidades, né, de atravessar pelas laterais, ele é totalmente aberto e que existe uma distância, né, entre uma margem e a outra. Mas eu entendo que eu posso sim caminhar sobre este vazio, como se houvesse sobre este vazio, sobre este abismo, uma camada de vidro transparente, invisível, né? Que eu não posso ver, mas eu tenho certeza absoluta que eu posso caminhar sobre esse abismo. E quando eu começo a caminhar, realmente eu percebo que eu estou andando sobre o abismo. Mas o que acontece é que conforme eu vou caminhando, eu percebo que a margem do outro lado do abismo, ela me parece mais distante do que parecia quando eu estava na margem anterior. E quando eu chego à metade desse abismo, eu percebo que realmente ela está bastante longe ainda. Mas eu continuo caminhando e, por curiosidade, eu olho para cima para ver se essa abertura do teto da caverna, ela continua da mesma forma e não, ela também cresce na mesma medida que o abismo cresce, essa abertura no alto também cresce. E eu continuo caminhando até chegar à outra margem. Quando eu chego na outra margem, eu tenho uma surpresa bem agradável, porque esse outro espaço da caverna ele está agora muito iluminado, que era algo que eu não poderia ver antes de passar pelo abismo. Eu só pude ver essa luz brilhando, eu só pude ver essa iluminação depois de passar sobre o abismo.
A sensação ali é que tanto o chão da caverna quanto as paredes e o teto estão cobertos de ouro. E esse ouro emite luz, é essa sensação, porque tudo está brilhando, tudo está dourado naquele lugar. No fundo da caverna há uma parede totalmente branca, como se ela fosse feita de gesso, e ela é reta, lisa, perfeita. E eu me aproximo então dessa parede, existe ali um altar, ele é um altar com aquelas colunas que a gente chama de colunas gregas, né? Então ele tem um altarzinho assim, com duas colunas. Sobre esse altar, nós temos uma vela, nós temos um prato de vidro bem transparente, cheio de água, e acima, no meio da parede, existe uma esfera de um cristal, né? Um pouquinho leitoso, assim, ele é brilhante e ele é mais branco do que transparente. E nas laterais dessa esfera tem sobre a parede duas asas esculpidas, formando então um desenho, né? Com a esfera no meio e as duas asas nas laterais. E eu olho então para isso, eu percebo, né, que tem essa metáfora toda. E eu pergunto então para os registros o que essa metáfora ela quer dizer, né? Sobre quais as ferramentas são melhores, quais são as melhores formas de nós conseguirmos expandir a nossa consciência e nos conectarmos com o eu sou, nos conectarmos com a consciência divina. E quando eu pergunto isso, eles trazem então a primeira ferramenta que eu vou falar agora. E a primeira ferramenta, então, é, na verdade, uma atitude, uma postura de vida. A primeira ferramenta para a expansão de consciência é enfrentar o abismo. Enfrentar o abismo significa enfrentar os nossos medos. Mas quais medos eu devo enfrentar para expandir a minha consciência? Em especial, o medo do conhecimento que nós vamos adquirir. O medo de ir para o desconhecido, o medo de que tudo aquilo que nós vamos aprender, descobrir com a consciência expandida, possa sim desfazer o meu mundo, possa sim desfazer a vida que eu tinha até então. Ou seja, conhecer esse desconhecido pode me tirar da minha zona de conforto. Este medo que nos impede de ir para frente, que nos impede de fazer as curas que nós precisamos, que nos impede de nos autoconhecermos, este medo é o que nos impede também de expandir a consciência e conectar com o divino. Neste caso, o que nós precisamos é nos colocar numa disposição, sim, se for necessário, de nós desfazermos muitas coisas que estão na nossa vida hoje, certo? Às vezes nós estamos numa situação por simplesmente comodismo, porque é o que nós conhecemos e nós temos medo de ir adiante. Então, a primeira ferramenta, o primeiro passo para que a gente possa fazer essa mudança na nossa vida é vencer os nossos medos e, em especial, esse medo que eu falo, que é o medo de conhecer aquilo que vai nos transformar para o resto da vida. Sim, depois que você expande a consciência, dificilmente a sua consciência volta ao estado normal. Então, deste ponto de vista, nós vamos nos transformar e às vezes, e evidentemente, você vai ter aqueles deslocamentos dos grupos sociais que você vive, você vai ter um deslocamento, talvez até mesmo dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos. E isto pode sim ser incômodo, pode. Mas o que eu posso dizer para você, com certeza, você vai estar num lugar muito melhor. Você vai estar num lugar onde você não vai mais
depender das outras pessoas, onde você não vai mais ter carências e depender deste amor que o outro possa me dar, porque verdadeiramente, como seres sagrados, seres divinos que somos, seres de luz que já somos, nós não precisamos depender disso, porque todo o amor que nós precisamos já está no ser que nós somos. Nós só precisamos tirar esses véus de ilusão que nos impedem de ver isso. Quando nós começamos a abrir a nossa consciência, quando nós começamos a nos conectar com essa consciência que nós já somos, mas que está temporariamente desconectada, nós começamos a perceber que muito daquilo que nós acreditávamos ser amor, carinho, família, né? Tudo isso, muitas vezes, nós criamos uma prisão para a gente ali dentro. Então é bem importante que a gente olhe para isso e que a gente possa se libertar daquilo que não é amor. Por quê? Laços familiares devem ser laços apenas de amor. Laços de relacionamento devem ser laços apenas de amor. Não de posse, não de apego, não de dores, não de traumas da infância. Então, quando nós expandimos a consciência, tudo o que acontece todos os laços vão embora, só permanecem os laços verdadeiramente de amor. Entretanto, se não existem laços de amor em um relacionamento, há sim a possibilidade deste relacionamento ser encerrado. É isso que eu quero que você entenda. A expansão de consciência não vai tirar de você aquilo que está com você por amor. Mas se não for verdade, se não for amor, muito provavelmente, sim, a expansão de consciência vai fazer você dar um passo à frente. Vai fazer você continuar a sua caminhada de outra forma. Por quê? Porque como seres divinos, íntegros, nós precisamos do amor verdadeiro, não das imitações rasas, não da paixão que é química e de tantas outras questões que nos rodeiam hoje nessa realidade. Então, expandir a consciência pode limpar para você esse caminho. E aí, nós temos coragem de andar sobre o abismo. E uma coisa interessante quando eu me lanço sobre o abismo nessa metáfora, e eu tenho de repente a sensação que a outra margem do abismo ela está se expandindo, né? Está indo mais longe de mim. Isso é a representação dos medos. Agora que eu estou sobre o abismo, a salvação, a resolução disso está cada vez mais longe. Ela não chega, não chega. E aí o meu medo começa a aumentar. E quanto mais o meu medo aumenta, mais longe essa margem fica. E é o que nós fazemos diariamente. Eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de não ter uma solução, eu tenho medo de perder, e quanto mais medo eu tenho, mais longe a solução fica. E quando eu olho para cima e há novamente aquela abertura, né, que representa a minha conexão com o sagrado, eu percebo que essa conexão ela não é menor, ela permanece ali aberta, não importa onde eu esteja, não importa se eu estou no meio do abismo, não importa se eu estou no fundo do abismo, a conexão está ali, está aberta para mim na medida necessária para mim. Entender isso faz parte dessa conexão, faz parte de dar este passo a mais dentro da nossa expansão de consciência. Vamos agora para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta, na verdade, agora ela é um acesso e ela é um acesso ao nosso código de luz, ou melhor, a informações dentro do nosso código de luz. O que é o código de luz? O código de luz, ela é uma programação que é feita para o ser que eu sou. Então,
Dentro deste código está a nossa origem verdadeira. Dentro deste código está a maneira como nós fomos criados enquanto eu sou. Ou seja, esse código traz a nossa versão mais perfeita dentro dessa esfera de conhecimentos. Acessar a essas informações, acessar a informações da consciência que eu sou enquanto estado perfeito, traz para mim a possibilidade de ajustar o meu caminho nesta direção. Ou seja, eu vou acessar aos poucos essas informações e elas vão me direcionando, porque eu vou sabendo para onde eu tenho que ir. Eu tenho que ser isso. Como eu faço para ser isto? E aí eu começo a me direcionar. O meu ser, o meu eu, o meu ego, as minhas tomadas de atitude, tudo começa a se direcionar para ir na direção daquilo que eu verdadeiramente sou. Então, ancorar o código de luz é uma das ferramentas para essa expansão de consciência que nós precisamos, para a expansão de consciência que vai nos levar a uma conexão completa com o eu sou. Então, como eu faço para ancorar o código de luz? Existem algumas técnicas aí que conseguem fazer isso. A terapia frequencial anjo humano, que é o último nível do sistema, né, que é o nível mais avançado do sistema, entre tantas outras técnicas, uma das técnicas utilizadas é a ancoragem do código de luz. Então, aqueles leitores de registros que têm a terapia frequencial, que tem as técnicas da terapia frequencial, conseguem fazer a ancoragem do código de luz. Eu não sei quais outras técnicas conseguem, certo? Algum tipo de apometria avançada, talvez, mas eu não sei dizer. Então, o que eu conheço, a técnica que eu conheço, é a terapia frequencial do anjo humano, que faz essa ancoragem, certo? É possível eu receber esse código de luz dos meus mestres, dos meus mentores? Sim, é possível. Comigo já aconteceu. Nós não recebemos o código inteiro. O código inteiro, ele é algo gigantesco. É algo que, se nós ancorássemos inteiro, ele mudaria 100% a nossa vida, e não só a nossa vida, como inclusive o nosso corpo físico. Então, o que nos é dado são pequenos acessos, são pequenos fragmentos desse código de luz. O que eu vejo representado ali na parede, na verdade, é um fragmento. O código de luz, ele é muito pequeno, ele é um ponto muito pequeno e muito brilhante. Os fragmentos do código de luz são esferas, como se fossem aqueles joguinhos de bolinhas de gude, né? De infantis, só que eles são branquinhos. Eles são cristalinos ou meio branquinhos mesmo. E esses fragmentos, eles contêm uma parte. Qual a parte que esse fragmento contém? Aquela que eu estou precisando naquele momento. Então, quando ancora um desses fragmentos, ele ancora uma parte do código que eu preciso e, consequentemente, a minha consciência muda. Ela dá um salto quântico, né? Ela expande, ela começa a entender coisas que não entendia antes. Aquela representação que nós temos no fundo da caverna, né? Daquela esfera incrustada na parede com duas asas, é justamente isso, né? É um código que vem do alto, que vem do Akasha, que vem, se vocês quiserem dizer, do céu, né? Do nosso ser divino. Esse código, ele vem do alto e ele é implantado em nós. Quem pode fazer isso, como eu já disse, ou os terapeutas frequenciais, ou os teus mestres, mentores, né? Podem fazer isso, certo? E aí, geralmente, quando eles fazem isso, é involuntário. Eles não vão trazer o código porque você quer o código. O que não custa pedir, obviamente, pode ser que esteja na hora de você receber. Mas você só vai receber quando você está pronto para receber esse código. E aí vem, então, a
outra questão que é quando eu estou pronto. Quando eu estou pronto. Porque nós precisamos entender que tudo isso, a expansão de consciência, todo esse processo, ele é um passo a passo, ele é uma caminhada, ele é um processo com muitas partes, com muitas tomadas de atitude, com muitas autotransformações, com muitas autocuras. Eu preciso ir me curando, eu preciso ir me transformando, eu preciso ir intencionando fazer essa cura. Porque se eu não faço isso, eu fico parada no lugar. E a expansão de consciência, ela não acontece por acontecer. Ela não acontece para quem está parado. Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Que é de um artista plástico, que ele diz assim: a inspiração, ela existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. A expansão de consciência, ela existe, mas ela tem que te encontrar se transformando, caminhando, buscando. Se você não está buscando, você não vai encontrar. Então, necessariamente é importante a intenção de fazer isso também. Há um respeito muito grande da espiritualidade, dos seres de luz, pelas nossas escolhas. Então, se você não escolheu expandir a consciência, se você não escolheu essa caminhada, ok, está tudo certo. Eles vão respeitar isso também, tá bom? E vamos agora, então, para o terceiro passo ou para a terceira ferramenta, como vocês queiram. Vamos falar então sobre a última ferramenta. E a última ferramenta, ela é exatamente representada por aquele prato transparente, aquele prato de vidro com água dentro. É um prato assim, né? Parece uma folha, na verdade, parece um desenho de uma folha. E cheio d'água. E eu pergunto então o que representa isso, né? E o que isso traz para nós como ferramenta para que a gente possa se conectar, né? Para que a gente possa expandir a nossa consciência para se conectar com a nossa essência. E essa última ferramenta, ela é a sinceridade. Sinceridade é diferente de verdade. Sinceridade é você ser transparente, é você conseguir mostrar ao outro aquilo que você gosta, que você não gosta. Sinceridade é você poder estar realmente transparente em suas emoções, em seus sentimentos, e não necessariamente isto precise representar uma agressão ou uma falta de respeito. Existem algumas pessoas que se acreditam, né? Eu só falo a verdade e eu falo a verdade, doa a quem doer. A grande maioria destas pessoas que dizem isso, eu só falo a verdade, doa a quem doer, geralmente elas não estão sendo sinceras, elas estão sendo reativas, ou seja, é uma camada, é uma máscara ainda do seu ego, é uma máscara ainda utilizada como autodefesa. Então não é sinceridade, é uma sinceridade de uma forma de autodefesa apenas, de se proteger. Então não é a verdade, não é uma sinceridade que a pessoa está tendo ali. E é importante que a gente olhe para isso. Quando eu estou sendo sincera, eu estou sendo sincera quando eu reconheço o verdadeiro motivo por que eu agi daquela forma. Então, se eu consigo ter algum entendimento de que eu reagi, eu me defendi, eu consigo perceber isso, sempre é possível voltar atrás e dizer: olha, eu fiz isso porque naquele momento eu senti medo. Medo que você me traísse, medo que você faltasse o respeito, medo que você me rejeitasse. E por isso eu tive aquela reação. Mas no fundo, eu era com medo. E poder olhar para si mesmo dessa forma, poder se entender dessa forma, percebendo que isto vai sim nos libertar e nos mostrar mais claramente como somos, dá às outras pessoas a real noção de como elas podem lidar com a gente. E algumas pessoas não fazem isso.
exatamente porque elas acreditam que os outros então vão passar a manipular a relação, vão passar a tirar proveito disto. E aqui é muito complicado, não é mesmo? Porque se o outro faz isto, é um problema do outro, certo? A gente não vai se decepcionar com uma pessoa sobre a qual nós não criamos expectativa. A gente não vai se decepcionar com alguém ou se desiludir com alguém com quem a gente não se iludiu previamente. Eu acho que uma postura muito legal aqui é a gente entender assim: todo ser humano tem dores, tem traumas, todo ser humano tem questões internas mal resolvidas. Então, a partir deste ponto de vista, nós podemos esperar qualquer reação das pessoas, boas ou más reações, mas isso não quer dizer que a pessoa está fazendo isso contra nós. Ela está fazendo isso como uma forma de defesa, ela está fazendo isso como uma forma de se proteger. E é para isso que a gente precisa olhar. É para essa reação que a gente precisa olhar. Se a outra pessoa nos ataca, é um problema dela. Se a outra pessoa nos ataca, não há motivo para a gente se decepcionar por algo que a gente já sabia que iria acontecer, certo? Então, a gente precisa manter essa sinceridade e essa transparência com os outros, mas principalmente com a gente mesmo. A gente precisa entender que grande parte das nossas reações vem de memórias, vem de traumas, vem de dores que estão ali. E quando a gente se dá conta disto, eu posso ir atrás dessas dores e curá-las. Eu posso liberá-las, eu posso fazer uma terapia para liberar essas dores. Quanto mais dores eu libero, quanto mais crenças eu trabalho, mais sincera, mais transparente eu sou. E a sinceridade e a transparência, ela é essencial, porque ela também faz parte do caminho que nós precisamos percorrer para a expansão de consciência, para que a gente possa se transformar no ser que a gente realmente veio ser, certo? Então, eu pergunto aqui para os registros akáshicos se existe mais alguma técnica, algum método, alguma ferramenta para expandir a consciência. E eles dizem assim: existem milhares de técnicas, milhares de ferramentas. Entretanto, para que elas realmente levem à expansão de consciência, qualquer técnica, qualquer forma de trabalho precisa ter essas três questões. Precisa tirar você do medo do abismo, trabalhar o autoconhecimento. Precisa que você seja, ou que essa técnica traga essa sinceridade, essa verdade, essa transparência. Precisa também. E também a questão da ancoragem do código original, que é quem nós realmente somos. Então, eu me orgulho em dizer que, do meu ponto de vista, então, os registros akáshicos têm tudo isso, né? A leitura de registros akáshicos. Os registros akáshicos têm muito mais, na verdade. Mas a leitura, a técnica de leitura de registros akáshicos tem tudo isso. Porque a técnica de leitura de registros akáshicos, ela vai trazer esse autoconhecimento que vai tirar você do medo, da sua sombra, do seu próprio abismo. Ele vai também, se você tem a terceira técnica do sistema anjo-humano, ele vai também trazer essa ancoragem do seu código de luz e também essa questão da transparência. O registro, ele é exatamente isso. Ele é a transparência.
Ele vai mexer em tudo aquilo que está escondido, que está no inconsciente, que não está sendo mostrado. Ele traz as verdadeiras dores. Você acha que você é assim porque você tem uma determinada dor e o registro disse: não, você está olhando para a dor errada. Você não é isso por causa dessa dor. Você é isso por causa dessa dor. E ele tira lá de dentro do lado mais profundo da tua inconsciência aquilo que está escondido. Desse ponto de vista, não querendo puxar brasa para o meu assado, mas para o assado dos registros, se eu posso dizer assim, registro acástico realmente é uma técnica incrível e então ele traz as ferramentas para essa expansão de consciência. Por isso, eu bato muito na tecla que todas as pessoas deveriam sim passar pelo menos por uma leitura na vida de registros acásticos. Porque uma única leitura na vida, ela vai trazer uma mudança tão incrível que eu duvido que você vai ficar só numa leitura, né? Eu tenho muitas provas disso, né? Eu tenho pessoas que já vieram várias vezes fazer leitura. Apesar de que eu não recomendo nunca fazer a leitura com menos de 30 dias de distância entre uma e outra. E, na verdade, eu sempre acho que ela tem que ser feita a cada 3, 4 meses, né? Mais tempo. Porque são ciclos, né? A gente faz uma leitura, deixa isso agir, deixa isso movimentar aquilo que foi chacoalhado lá dentro do nosso lago do inconsciente, essa areia que estava paradinha lá no fundo, quietinha, como se não existisse, e os registros vêm e dão uma boa chacoalhada, e a água fica por um momento turva, e a gente consegue retirar de dentro da água a areia para que a gente possa encontrar lá no fundo desse lago as pérolas que estão lá guardadas para que um dia possam ser reveladas para a nossa existência. Então, o registro acástico tem sim esse potencial de ser uma ferramenta de expansão de consciência. Mais do que receber uma leitura, seria você também se tornar um leitor de registros, né? Você também passar pela transformação que o sistema frequencial anjo-humano traz, porque é muita transformação. Eu ouço todos os dias, né? Alguém dizendo assim: eu vim porque tal pessoa fez leitura de registros e teve uma mudança tão grande, tão incrível, que eu precisei vir conferir de perto, né? Isso é muito comum. Hoje ainda, isso já aconteceu. Já tive um caso aqui de uma pessoa que eu atendi e que vem por causa da namorada que também fez a leitura e que houve uma transformação grande, se libertou, né, de algumas questões. Então, essa outra pessoa veio também para justamente poder passar pela mesma experiência, passar pela mesma cura, tá bom? Eu espero que você tenha realmente gostado dessa leitura de hoje, porque eu gostei muito, principalmente porque ela traz coisas aqui que eu já estava olhando, que eu já estava percebendo, eu não esperava que viesse nessa ordem, eu não esperava que essas ferramentas viessem dessa forma, mas achei bastante gostoso poder olhar de novo para isso, poder entender a importância desses 3 passos dentro da expansão de consciência. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem.